vai iluminar, luz da nova era. Eu sou. Não que ela não esteja sendo fluidificada, mas perdão, esquecemos. Chegamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo ele não tem aqueles textos iniciais, ele vai direto para as instruções dos espíritos. O que tem antes é uma parábola, como sempre, né? E essa parábola é mais ou menos assim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para procurar trabalhadores. Então, o que seria essa parábola? É um senhor ali, um homem, que sai cedo para procurar pessoas que queiram trabalhar ali na lavoura, na vinha dele. Então, logo cedo ele acaba encontrando algumas pessoas, e essas pessoas vão lá e trabalham e tudo mais, vão lá e tá passando o dia, beleza. E ele encontra mais algumas outras pessoas, assim, à tarde, mais tarde. E essas pessoas também vão lá e acabam trabalhando também. No final do dia, quando ele vai fazer o pagamento do dia trabalhado, todos recebem a mesma quantia. Aqueles que chegaram primeiro e aqueles que chegaram por último. Só que os que chegaram primeiro ficaram um pouquinho, né, ficaram questionando. Por quê? Se eles estavam ali desde da manhã trabalhando e aqueles que chegaram depois trabalharam menos e receberam a mesma quantia. É nesse sentido a parábola. E a parábola termina: os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tipo, ninguém daquelas pessoas ali que estava reclamando sobre isso tudo, essas pessoas não sabem que aqueles que chegaram por último estavam desde cedo também procurando por emprego, procurando algum lugar que eles pudessem trabalhar naquele dia. Então a gente não sabe a dor do outro que o outro está passando, né? E daí, trazendo isso para a espiritualidade, a gente passa por várias encarnações. Então a gente vem, evolui, desperta consciência ou não, deixa um pedacinho de nós e volta. E assim a gente vem, vai, vem, vai, vem e vai. E é nesse sentido o capítulo, os trabalhadores da última hora. Porque a gente vem, a gente faz o que precisa fazer, às vezes não, e volta, né? E vai e depois volta de novo. Isso em relação à espiritualidade. Daí eu lembrei lembrei, assim, né? Que foi me contado mais ou menos o que eu deveria ter feito numa vida passada e eu não fiz. Que era justamente, de alguma forma, trabalhar com a espiritualidade. Eu não sei por que eu não fiz, se eu talvez iniciei, mas acabei indo por um outro caminho, né, um caminho não tão bom, ou se eu simplesmente ignorei esse fato e segui uma vida comum, digamos assim. Não sei. Mas toda ação tem uma reação. Então, quem sabe, se eu tivesse feito o que eu tinha que fazer naquela vida, hoje eu não estaria aqui com vocês nesse momento, compartilhando, né, esse estudo, né, nesse grupo. Então, na vida passada, pode ser que eu não tenha sido essa trabalhadora da última hora, né, a trabalhadora do Senhor, mas ok, vida que segue, a gente, e tá tudo bem, não é um julgamento daquelas pessoas que vêm para cá e não despertam a consciência, que seguem por um caminho que não seja tão bom, porque cada um tem o seu caminho. E cedo ou tarde também a colheita de cada escolha vai ser feita. Então naquela vida eu não fiz e agora eu estou aqui com vocês, muito feliz, e fazendo o que eu tenho que fazer. E descobrindo a cada dia um pouquinho mais o que eu tenho que fazer. E às vezes
me confundindo ainda mais, mas é isso aí, vivendo e aprendendo. E é isso. Não, pro agora. Tem assim, eu despertei assim, mais ou menos um pouquinho tarde, digamos assim. Que eu tinha 29, 30 anos, mais ou menos. Foi quando a mãe faleceu. Mamãe. Então, antes eu não me conectava, eu não tinha essa vontade de participar de uma religião ou buscar esse conhecimento da espiritualidade. Então, ela faleceu, ela fez a passagem dela e essa curiosidade acabou aflorando. Foi aí que eu comecei a estudar a espiritualidade, a doutrina espírita, enfim. Então, depois disso, eu sinto que eu tava tipo numa corrida contra o tempo, assim, né? Querendo resgatar aquele tempo perdido. Só que não foi um tempo perdido. Eu passei pelo que eu precisava passar para chegar onde eu estou hoje. Então, eu vejo muitas crianças vindo assim, já tão despertas. A gente não pode fazer isso, né? Mesmo comparando assim, né? E eu sinto que foi um despertar talvez um pouco tardio, mas que eu corri contra o tempo, mas deu tudo certo para eu estar aqui hoje. Todos nós estarmos aqui hoje. E até entra na questão da própria parábola, né, que fala sobre as pessoas que despertam mais cedo, outras que despertam um pouco mais tarde, que têm uma facilidade e que talvez estão colhendo mais cedo aquilo que a gente está colhendo só agora. Uhum. Sim. Eu trouxe um trechinho ali daquele texto Os Últimos Serão os Primeiros, do Constantino, Espírito Protetor. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-nos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então é bem aquilo que eu estava falando, né? De às vezes um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, mas sempre na hora certa. E esse chamado sempre vem. A gente que acaba não percebendo, né? É normal. Estamos num planeta de materialidade, um planeta denso, com coisas boas, coisas não tão boas, e a gente acaba, no caos da vida, vai trabalhar para pagar boleto, comer, né? E acaba esquecendo de outras coisas. Mas quando a gente tem esse insight do despertar, da consciência de que a gente não é daqui, que aqui é só uma passagem, então parece que tudo faz mais sentido. Pelo menos para mim foi assim. Porque antes eu estava naquela rotina do dia a dia, vivendo, mas minha vida não tinha sentido. Então, a partir do momento que eu criei, né, que eu despertei essa consciência, vieram outros desafios, mas sempre eu sempre enfrentei eles, passei por eles com gratidão. É aquele negócio, né? Cada desafio é um aprendizado diferente. E aqui ele coloca também a questão de... Pra gente parece que demora para passar o tempo aqui, né? Que é uma vida longa. Se a gente, né, tiver sorte, viver uns 80 anos aí. Mas passa tão rápido. Tão rápido. Principalmente por questão da própria rotina mesmo, do que a gente precisa viver, né? Então a gente precisa aproveitar esses momentinhos que a gente tem, sabe? Até no nosso dia a dia mesmo. Quando a gente tá ali trabalhando,
Às vezes a gente pode cruzar por pessoas que precisam de um abraço, precisam de uma palavra acolhedora, precisam de uma energiazinha ali. Por que não, né? E até quando a gente está exercendo o nosso próprio trabalho, a gente acaba, na nossa excelência, fazendo o que a gente precisa fazer e ajudando os outros. Faz sentido? Professor, principalmente, né? Educador, tá ali, educando, criando almas para a vida. Eu só lido com papel, mas são papéis que por trás têm almas humanas que necessitam daquele serviço sair do papel. Deus abençoa a solidariedade. Coletivos são os trabalhos humanos. Então, a gente vem, vai, a gente vem, deixa um pedacinho da gente aqui, não necessariamente uma coisa grandiosa, mas cada pessoa que a gente consegue lidar com amor, essa pessoa acaba se espelhando na gente e também espalhando esse amor de alguma outra forma para outras pessoas. Então isso já é uma grandiosidade sem tamanho. E que é basicamente o que o mundo está precisando, né? Que o amor cura tudo. Mas o que eu queria falar aqui é que a gente vem, a gente faz o que a gente consegue fazer da melhor forma que a gente consegue fazer, de acordo com o conhecimento que a gente tem, de acordo com as oportunidades que nos são dadas, de acordo com a materialidade que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, para fazer a caridade, para ajudar as pessoas, para nós nos ajudarmos. E a gente vai. Mas chegarão pessoas que vão, de alguma forma, dar continuidade ao que a gente iniciou, de alguma forma. Eu percebo isso também trazendo para a espiritualidade os próprios estudos da espiritualidade, né? Questão, tipo, da projeção astral. O Valdo Vieira veio lá em 1900 e não sei quando, fez um baita de um estudo sobre projeção astral, e que muitas pessoas hoje conseguem retirar desse estudo e também fazer essas projeções, trabalhar de forma legal em projeção astral mesmo. E projeção astral era um tema assim que não era muito debatido, não era muito discutido, não tinha muitos estudos. E ele veio e iniciou esses estudos e outras pessoas depois continuaram e continuam até hoje. Então esse seria um exemplo assim, que me veio agora. Desses trabalhos coletivos humanos. E até a própria construção. Vamos lá. Estamos no mundo de provas e expiações, no planeta de provas e expiações. Para esse planeta sair de provas e expiações para regeneração, muitas pessoas precisam passar, muitas gerações já passaram e ainda vão precisar passar para a gente chegar lá, para a Terra chegar lá na regeneração. Então é um trabalho que a gente está continuando hoje. A gente não vai viver nessa vida para viver um planeta de regeneração, mas outras pessoas estão vindo também para dar continuidade a essa evolução do planeta. E a gente faz isso no nosso dia a dia. Principalmente na gente mesmo. Esse texto, Missão dos Espíritas, eu vejo que foi um chamado assim para levar os ensinamentos da espiritualidade para as outras pessoas. Então, esse texto, Missão dos Espíritas, é justamente uma forma de fazer com que as pessoas não sentissem medo de falar sobre espiritualidade, de se sentir seguras e protegidas. E tem uma palavra que eu quero falar, mas
incentivadas. Para elas serem incentivadas a falarem sobre espiritualidade. E muitas vezes a gente pode até falar sozinho, mas a gente precisa continuar, pois um dia vai chegar isso que a gente falou, isso que a gente escreveu, para quem precisa. E é mais ou menos esse sentido que o texto ele vem trazer, ele fica, esqueci de novo, incentivando, que droga, ele traz esse incentivo com o sentido de que a gente não está sozinho fazendo isso, que tem toda uma espiritualidade por trás. E não é à toa que a gente precisa falar sobre isso. Porque como é que as pessoas vão... Como é que a gente vai dar aquela cutucadinha naquela pessoa que está naquele corre-corre do dia a dia e não está nem aí, ou não tem tempo para falar, ver outras coisas. Então, a gente precisa de alguma forma chegar a essas pessoas. Claro, não impondo, não obrigando a elas, mas falar da existência da espiritualidade. Quem sabe a gente consegue botar algumas sementinhas nessas nossas falas, nos vídeos que a gente posta, nas mensagens que a gente recebe e posta, nas conversas no nosso dia a dia, com as pessoas do trabalho, dos amigos, em alguma roda de conversa aleatória. Então, por que não, né? Plantar umas sementinhas. Mesmo que a gente fale sozinho, mesmo que as pessoas achem que é besteira, mesmo que riam da nossa cara. Só que é o que é. A gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe que aqui é só uma passagem. E é muito mais fácil fazer essa passagem quando o nosso corpo, para de trabalhar, morre, quando o nosso corpo morre. E quando a gente tem esse conhecimento de que aqui é só uma passagem, de que a gente é eterno, é muito mais fácil fazer essa passagem. Lógico que a gente tem aquele apego, nas pessoas que a gente ama. Então, é normal sentir saudades, é normal, e tá tudo bem. Mas é muito mais fácil do que aquela pessoa que não quer acreditar na vida após a vida, ou não faz nem ideia de que existe essa vida após a vida. Pega. Não? Nessa questão de falar sozinho, eu lembrei de uma frasezinha, duas frases do livro O Caibalion, que é o que eu quero dar continuidade depois do Evangelho, que casa muito com o que com o que fala esse texto ali do Evangelho. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. E em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. O que isso quer dizer? Quando a pessoa está disposta a ouvir, vai surgir uma pessoa disposta a falar. Quando nasce o discípulo, também nasce o mestre. Faz sentido? Então, por mais que a gente às vezes ache que está falando sozinho, mas uma hora uma pessoa que está procurando ouvir aquilo vai ouvir. Isso vai atrair, né? Sim, exatamente. Bem colocado. Eu não sei em que contexto que eu fiz essa pergunta. Ah, não, é porque tem uma pergunta ali. Doida. Como reconhecer aqueles que se desviaram? Quando eu estava montando esse material aqui para o encontro hoje, eu sentia uma presença muito forte, assim, uma energia bem gostosa. Então, daqui para frente, tudo o que está aqui nos slides é basicamente o que eu ouvi dessa presença. Então, no final do texto Missão dos Espíritas, ele traz uma reflexão
justamente sobre aquelas pessoas que, ok, estão nesse caminho da espiritualidade, mas acabam se desviando. Então a pergunta, como reconhecer aqueles que se desviaram? Porque muitas vezes essas pessoas ainda estão no meio da espiritualidade, enganando outras pessoas, né? Usando dessa hierarquia, desse poder da espiritualidade para atrair coisas para si mesmo, para fazer o mal para outras pessoas. Então, como reconhecer essas pessoas? Daí veio o seguinte: o verdadeiro espiritualista não apenas fala, mas principalmente age, no silêncio, sem mostrar ou contar aos outros o que fez. Distinta é a vontade em educar pelo exemplo e a necessidade de expandir o ego e a vaidade por meio da exibição. Quando se está na caminhada da evolução, muitos são os obstáculos, mas quem aprende com a espiritualidade da luz jamais passará por cima de outros para se engrandecer. Tenha cuidado para que sua fala seja condizente com as suas atitudes. E esse finalzinho, assim, é bem o que eu já vi, já vivenciei muito. Que é aquelas pessoas que enchem a boca para falar da espiritualidade, que falam de coisas, assim, que já ajudaram outras pessoas e dos trabalhos que conseguem fazer, mas quando estão sozinhas ou num grupo menor, acabam fazendo coisas não muito legais para outras pessoas, acabam falando mal de outras pessoas. Então é isso, é no dia a dia, nas atitudes, principalmente das atitudes com as pessoas que a gente não conhece, que não tem contato com a gente, que a gente vai dizer se está condizente realmente com quem a gente é de verdade. Só observar. E é aquele negócio, né? Não apenas falar, mas principalmente agir. E esse ponto aqui, distinta é a vontade em educar pelo exemplo e a necessidade de expandir o ego e a vaidade por meio da exibição. Então, uma coisa é a gente viver, é a gente, enfim, só ser quem a gente praticar a caridade, a gente ser bom com o outro, a gente fazer o bem sem olhar a quem, e dar o exemplo para outras pessoas e usar disso tudo para, de alguma forma, aparecer ou para encher o nosso ego, para criar aquela vaidade assim, não, ó, sou espiritualista que faz o bem. E daí vem depois ali e fica fofocando e falando mal dos outros. Os obreiros do Senhor. Aqui também tá. É tudo o que me veio na intuição ali daquele mentor que estava ali na hora, quando eu estava montando aqui a apresentação. Assim como aqueles que vieram para se provar e expurgar karmas de vidas passadas, há aqueles que vieram para dar continuidade à obra do Senhor, quais sejam levar amor e esperança a maior número de pessoas. E isso não quer dizer que aquelas pessoas que vieram para expurgar, para se provar, também não acabam iniciando, dando continuidade a essa obra do Senhor, né? A praticar as virtudes, a ser bom, a ser benevolente, enfim. Mas que a gente possa levar amor e esperança ao maior número de pessoas. Mesmo quem veio com essa missão ou não.
Quando a luz emergir de cada alma tocada pelo obreiro da nova era, mais luminoso se torna o planeta. Quem confia no Senhor sabe de sua obra. Quem confia em si mesmo já sabe que é chegada a hora. E é bem aquilo que a gente fala sempre. Se a gente mudar quem a gente é, se a gente mudar as nossas atitudes, a gente acaba mudando quem está ao nosso redor também. E quanto mais a gente expandir a nossa própria luz, né? É bem essa palavra mesmo, emergir. Porque a luz ela já está dentro da gente. Então a gente só precisa fazer com que as sombras sejam equilibradas para daí a luz emergir de quem a gente realmente é. Então a gente consegue, assim, atingir quanto mais almas humanas a gente consegue iluminar e fazer essa outra pessoa também perceber que dentro dela existe essa luz, existe essa essência divina, a energia do planeta vai mudando. E daí, quem sabe um dia a gente chega num planeta de regeneração. E é aquele negócio. A fé no Senhor, fé em Deus, como a gente viu no capítulo passado, que a fé transporta montanhas, e também confiar na gente mesmo. Principalmente. Porque Deus também está dentro da gente. Então daí aqui ele questiona. Quem você quer ser nesta era? Diante de tudo isso que a gente viu agora, de toda essa reflexão que a gente fez, quem a gente quer ser nessa era? Fica aí o questionamento e a reflexão para a gente levar no nosso dia a dia. Então, vou passar algumas anotações aqui que eu fiz, tá? Vai lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Essa parábola ela fala sobre merecimento, né? Aqui na parte que tem a parábola do dono da vinha, quando ele vai chamar os obreiros, eu vi bastante a questão do merecimento, né? Que quando a gente acaba se comparando com as outras pessoas, independente de onde elas estejam, a gente acaba tirando esse merecimento e esse sentimento de realização, porque a gente acaba colocando o outro do lado, quando a realidade dele é totalmente diferente. Então, aquilo que era para ser bom e gratificante acaba não sendo. E isso tira da gente esse sentimento de, tipo, eu mereço. E coloca a gente num lugar de escassez, tipo assim, nossa, eu quero mais. Também me anotei aqui sobre a questão de quanto que a gente coloca nas coisas como a gente faz, né? Tipo, o quanto que eu tô colocando no meu dia a dia na questão de, tipo, de ser uma pessoa, acho que melhor não é a palavra, mas, tipo, que consegue reparar, talvez, ali aquilo que eu sei que precisa ser reparado em mim, né? Uhum. Quanto que eu tenho me empenhado para ser uma pessoa mais evoluída, mais paciente, mais amorosa, mais honesta, mais sincera. Quanto que eu estou me dando, né? Não só falando na questão de no trabalho espiritual que a gente tem de passar mensagem, mas quanto dessa mensagem eu sou, né? Tipo, quanto que esse trabalho é feito em mim, não só, tipo, nos outros. De, tipo, você pegar, né, a pá e a enxada e dar pra pessoa, mas será que você está usando você, essa pá e essa enxada? Será que você também está se esculpindo? Será que você também está se trabalhando? Você está só delegando, né, isso para outras pessoas. Ótimo. E sobre a questão ali de a gente, né, muitas vezes tomar consciência de que o que a gente está vivendo agora é um pequeno, tipo, é só uma fagulha de dentro do tamanho do ser que a gente tem dentro da gente, né? Só um, tipo, é realmente só um grãozinho de areia dentro da imensidão que existe dentro da gente, né? Tipo, muito... Apesar de ser grandioso, né? Porque é necessário e é muito significativo, ao mesmo tempo que é grandioso também é muito, muito pequeno, né?
Mas não pequeno ao ponto de você menosprezar, né? E foi isso. Foram essas minhas anotações. Muito bom. Gostei desse teu... de você ter trazido essa questão de, né, de a gente trabalhar na gente mesmo. É importante. Porque a gente não vai conseguir ajudar o outro se a gente não estiver bem. A gente não vai conseguir passar essa mensagem amorosa se a gente não se amar ou se a gente não estiver bem com a gente mesmo. A gente pode até falar sobre, né? Mas de fato, a internalização que vai acontecer, só vai acontecer se tiver isso que a gente chama de print. Isso se chama print, você já ouviu falar? Que é quando alguém internaliza a mensagem que você está falando. Uhum. Esse print acontece quando ela consegue ver que isso é espelhado na realidade, ou quando ela já vivenciou aquilo e o cérebro automaticamente faz uma associação. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, do macarrão, nosso cérebro já busca a imagem do macarrão e já faz um print. Então a gente sabe do que a gente está falando. Aí isso acontece quando a gente vê ou quando o nosso cérebro já busca. Aí quando, por exemplo, a gente está falando de compartilhar como ser melhor ou como mudar, a pessoa só vai conseguir receber essa mudança ou entender essa mudança de fato quando o cérebro dela agir ou pensar ali sobre que o cérebro vai funcionando para acontecer, ou quando ela vê que a mudança está acontecendo, Uhum. ou que a mudança está em você. Era isso que eu ia falar, essa questão de que às vezes a gente tá conversando com essa pessoa sobre espiritualidade, enfim, sobre as virtudes, enfim, mas essa fala também acontece no momento que nós estamos nos construindo. Pode acontecer em paralelo. Não que necessariamente eu tenha que primeiro me tornar uma pessoa boa para depois falar sobre bondade. Mas as coisas andam juntas, né? Porque ali quando fala também em... Volta um pouquinho do slide, só para mim voltar e ver a qual que era a palavra. Antes, né? Mais uma, eu acho que é. Não, mais uma, quando falamos de despertar. Mais uma. Ali quando fala do despertar a consciência, né? Eu tive meu primeiro... Eu tive o despertar muito cedo ou muito tarde, mas tipo assim, é uma sequência de despertar, né? Uhum. Você despertou para uma coisa, e daí você começou esse caminho, daí despertou outras, e daí foi indo, enfim. É uma construção, né? Uma ação que gerou reações. E também quando a gente tem esse trabalho na gente, eu acredito que é aquela, tipo, como criança, né? Como criança. Os pais ensinam as crianças falando, mas o que mais vai dar o exemplo é a ação, né? Uhum. Vai fazer o contrário. Isso é, tipo, já comprovado cientificamente. Então, a partir do momento em que eu ajo diferente, eu não preciso de muitas palavras. Essas palavras vão confirmar o que eu tenho de ação. Muitas vezes a ação ela vai impactar mais do que a própria palavra. Porque muitas pessoas, no momento em que você está conversando, muitas pessoas elas não vão filtrar o que você está falando, por mais que elas estejam ali. Mas em um momento que você não tem a intenção da fala, mas você está só agindo e a pessoa está observando, ela consegue abster mais do momento da observação do que da fala, pelo simples fato de que a gente já está julgando. Então, o nosso julgamento já vai falar mais alto, por causa que já é a nossa própria mente falando. Então, é um trabalho, é como uma fala sem palavras. Porque a própria mente da pessoa vai julgar e vai ver, nossa, então ela vai tirar da própria conclusão sem eu precisar
confirmar aquilo com Existem o que eu existem várias formas da gente aprender algo, né? Uhum. Eu estava falando isso com os alunos. E uma das formas mais comuns da gente aprender é o modo associativo, que é quando a gente associa, é aquilo que eu estava falando antes ali do print, né? É quando a gente associa uma coisa a algo. Que nem eu dei o exemplo do macarrão. Eu preciso ver o macarrão para saber o que é o macarrão, para associar ao macarrão. Uhum. Daí a gente associa a cor, a textura, o gosto e assim vai. Então, tipo assim, eu preciso ter o visual disso para o meu cérebro criar uma imagem. E daí, quando eu buscar palavras sinônimos, ou enfim, quando a gente estiver estudando sobre esse assunto, meu cérebro já vai buscar lá aquela caixinha ali e já vai vindo coisas. Então, quando a gente fala, principalmente ali em despertar a consciência, ou até mesmo quando a gente fala em mudança, mudar hábitos, a gente daí precisa reorganizar a forma de como já está organizada essas caixinhas Uhum. no cérebro, né? Então, esse despertar da consciência vai abrindo as caixinhas de uma forma diferente, e daí vai ampliando, e daí vai tendo uma percepção maior das coisas. E daí, quanto mais isso vai aflorando, mais a responsabilidade vai subindo em relação àquilo, e mais provações, e mais difícil não, mas mais perceptível. delicado e perceptível vai ser o caminho. E muitas vezes esse despertar, né, esses despertares, a gente é simplesmente chutado dessas caixinhas. Sim. Porque muitas vezes é pela dor. Sim. Exato. Muitas vezes, a maioria das vezes. Sim. Então, eu precisei passar pela dor da passagem ali da minha mãe para eu começar a estudar a espiritualidade. E muitas vezes, a maioria das vezes é assim também. As pessoas precisam estar lá no fundo do poço para daí serem resgatadas de alguma forma e perceberem que não, é esse o caminho, eu preciso mudar isso, isso e isso. Ou não necessariamente em relação à espiritualidade, mas a modo de vida mesmo. Né? Passar por uma doença muito grave para perceber que a rotina do dia a dia, o estresse, a alimentação, a falta de água não estava fazendo bem. Então, gera essas mudanças. E se a pessoa não mudar, ela sabe que vai passar por tudo isso de novo. É o karma. É o ciclo. E ação e reação, karma. Então, os ciclos se repetem. Às vezes a gente fala, tô passando por isso de novo. Por quê? Mas é porque a gente não aprendeu o que precisava aprender a primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez. E tá passando por uma quarta vez, pela mesma situação. E a gente vai continuar passando se a gente não aprender e não mudar. Alguma colocação, pai? Não. Alguma dúvida? Já falei, tem que perguntar. Estamos aqui para isso. Uhum. Conseguiu entender? Na medida do possível. Por que na medida do possível? Mas isso é meio complexo para mim. Por quê? Vamos lá. Diga. Abra o seu coraçãozinho. O que eu falei que você não entendeu? É que cada uma pessoa tem que passar o que tem que passar pela essa vida. Uhum. E talvez eu não sei o que eu passei na vida passada. Se eu passei na vida passada, o quê? Uhum. Estamos colhendo os frutos de plantações. Pode ser que seja dessa vida, pode ser que seja de outras vidas. E tá tudo bem, faz parte. Temos que colher, né? O importante é a gente, com essa colheita, aprender. E mudar as nossas atitudes, mudar quem a gente é. Aos pouquinhos, isso não vai acontecer do dia para a noite. Às vezes as pessoas precisam passar por uma vida inteira para lá no final, quando tiver uma situação, né, de doença, enfim, daí perceber as coisas não tão boas que fez durante toda a vida. E se a pessoa consegue perceber isso, consegue pedir perdão, consegue se perdoar, ótimo. E se não consegue, tudo bem também. Ciclos, ação e reação.
as coisas vão acontecer novamente. Fez sentido? Yeah. Então, vá para casa refletindo, mas não se culpando, não se julgando. E só pensa daqui para frente. Pensa no que você pode fazer daqui para frente, no que você pode melhorar daqui para frente. Isso não só você, mas você e eu. Isso é para todo mundo. Eu sempre falo para os meus alunos que toda ação tem uma reação. Daí, se eles não fazem uma atividade, não entregam uma atividade, não tem como eu dar uma nota, vou criar uma nota da onde que eu vou tirar uma nota. Daí uns falam assim, professor, você é tão legal, dá uma nota aí. Oxi, Entendeu? com que critério, né? Aí eu falei pra ele assim, não. Faz um desenho livre aí. Eu falei pra ele que eu sou legal, eu sei, eu não tenho nada a ver com isso. Quem me entregou a atividade foi você. Faz sentido, eu não preciso mais entregar a atividade. Daí eles começam, né? Aí eu falo assim, tipo, poxa, é o segundo ano que você vem pro Seja pra fazer a mesma série, sabe? Tipo, tu não acha que já dá pra superar isso e começar a entregar as atividades pra daí, de fato, passar por essa série e depois seguir as próximas pra finalizar isso? Bom. Ótimo. Daí ele ficou me olhando assim, dele, pra semana que vem eu entrego a atividade. E eu, então tá, semana que vem eu vou ficar guardando a atividade. E assim é toda semana. E a atividade não é os mentor, né? E a gente pode trazer isso pra vida, né? Sim. Porque a gente vem aqui pra entregar uma atividade, Sim. a gente não entrega essa atividade, daí a gente volta, daí a gente vem de novo. Ó, tem essa atividade que você precisa entregar nessa vida. Coisas da vida, trabalhar, vou desviar aqui, vou curtir a vida lá. Não que seja errado, né, mas não entreguei o que era pra entregar. Aí volta. É o que eu falo pra eles também, tipo assim, que nem, às vezes a sala tá quieta, né? Aí eu falo pra eles, pessoal, vocês podem conversar? Aí tá todo mundo, quando tá todo mundo concentrado, eu até entendo, né? Que eles estão concentrados, fazendo coisas. Mas eu falei pra eles, vocês podem conversar, pelo amor de Deus, eu quero que vocês conversem entre vocês, né? Tanto que quando eu passo alguma atividade, quando eu leio um texto, eu pergunto a opinião deles, então a gente participa bastante, e é importante isso, né? Aí eu falo, vocês podem conversar, vocês podem mexer no celular, vocês podem... Tipo, eu não vou ser ruim, assim, né? Ou privar eles de conversar ou de fazer as coisas. Até porque são adultos, né? Entende? Então, eu coloco, assim, que é importante que eles conversem, que eles, né, interajam ali, mas eles têm um objetivo. Não pode esquecer desse objetivo. Então, tipo assim, saiu pra hora do intervalo, foi lá jantar, termina de jantar, come com calma. Às vezes tem gente que come, tem gente que vai só pra comer, né? Então tem gente que come 2, 3 vezes. Não, vai lá, termina, não precisa entrar com comida na sala, até porque não pode, né? Às vezes eu até finjo que nem vejo pra pessoa terminar de comer, né? Mas eu falo, não, vai lá, senta lá, come devagar, depois você volta. Se tiver dúvida, depois você pergunta. E assim vai indo. Porque faz parte a correria, as coisas. Você não pode esquecer o objetivo. Eu gostei dessa analogia, é diferente. Né? A gente veio pra saber que eu pegar a atividade. Parabólico. E é isso, a nossa atividade do dia de hoje, eu acho que tá entregue, né? Vale nota. É de participação. Né? Esse é o teste pra vida real. Né? Podemos encerrar.